Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer encontrá-los novamente. A disciplina que trabalharemos nesse módulo é a Educação para a Segurança do Trabalho. Aqui teremos a oportunidade de discutirmos sobre o direito do trabalho, a segurança e a medicina do trabalho, a regulamentação sobre a saúde do trabalhador, as formas de proteção do trabalhador na Previdência Social e os seus benefícios. Além disso, analisaremos diversas normas de proteção dos trabalhadores em geral e das mulheres e dos menores. Outro foco dessa disciplina será o acidente de trabalho. Estudaremos suas causas, suas consequências, a responsabilidade dos agentes envolvidos, a prevenção e os seus custos. Essa disciplina terá então os objetivos de tratar dos elementos jurídicos básicos envolvidos na atuação de você, técnico de segurança do trabalho. Também teremos o objetivo de demonstrar as competências legais dos órgãos públicos que atuam na área e identificar elementos de prevenção de acidentes e de proteção da saúde dos trabalhadores. Então, bons estudos a todos, aproveitem ao máximo as nossas aulas e os materiais didáticos e, em caso de dúvida, já sabem, procurem-nos no ambiente virtual. Hoje iniciaremos a aula estudando sobre o direito do trabalho. Considerando que a segurança do trabalho é parte do direito do trabalho, é imprescindível, então, que a gente conheça este ramo do direito e o seu histórico. Então, vamos lá. Direito do trabalho pode ser conceituado como um conjunto de princípios e normas que regulam, que ajustam as relações entre empregados e empregadores e de ambos com o Estado. O empregado é a pessoa física que presta serviço ao empregador. É o funcionário que possui um cargo e, por isso, possui uma remuneração. Já o empregador é geralmente uma pessoa jurídica, uma empresa que contrata os serviços do empregado mediante o pagamento do salário. E é o contrato de trabalho que representa essa relação, pois nele estão os direitos e os deveres de cada uma das partes. Entenderam agora o que é o direito do trabalho? Então vamos ver agora como ele surgiu. Na antiguidade predominava o trabalho escravo. O escravo era tido como uma coisa sobre o qual o senhor exercia pleno direito e ele não tinha nenhum direito trabalhista. Uma segunda etapa foi a servidão. Os servos eram trabalhadores rurais vinculados à terra. Diferentemente dos escravos, não eram propriedade de ninguém e não podiam ser vendidos. Porém, eles eram submetidos ao trabalho forçado nos campos de senhores de terras, em troca de proteção e do direito de arrendar terras para a sua subsistência. Em uma terceira etapa, então, destacou-se as corporações de ofício, constituídas por mestres, companheiros e aprendizes. Os mestres eram os proprietários das oficinas. Os aprendizes eram os menores, que recebiam dos mestres o ensino do ofício. Terminando então esse aprendizado, os aprendizes tornavam-se companheiros e exerciam as atividades em locais públicos, sendo então remunerados pelos seus mestres. Muito tempo depois, então, tivemos a Revolução Industrial. Nessa época, o trabalho manual foi substituído pelo trabalho das máquinas e pela produção em massa. Com isso, os trabalhadores saíram do campo e foram para a cidade, atraídos pela perspectiva de maiores ganhos e melhores condições de vida. Com essa grande oferta da mão de obra, houve uma grande depreciação dos salários e das condições de trabalho. Menores de idade e mulheres eram empregados em minas de subsolo e em jornadas de até 17 horas, mediante uma insignificante remuneração. Não existia qualquer proteção à saúde e à segurança do empregado. Os empregadores buscavam a redução do custo da produção à custa do sacrifício dos empregados. Eram comuns, então, os acidentes de trabalho e as doenças que acometiam os trabalhadores. Então, diante desse quadro, percebeu-se a necessidade de um tratamento mais humano ao trabalhador. Foi, então, no final do século XVIII que surgiram os primeiros delineamentos do direito do trabalho, com o aparecimento de medidas legais em benefício dos empregados. A partir do século XIX, então, surgiram diversas normas protetivas em vários países e o direito do trabalho passou a desempenhar papel mais efetivo na proteção aos trabalhadores. No Brasil, a situação não era diferente do resto do mundo.
Os trabalhadores brasileiros também começaram a reivindicar a melhoria das condições de trabalho. E com isso tivemos 7 fases importantes na história do direito do trabalho. A primeira fase foi da independência ao Império, quando foi decretada a Carta da República, que adotou os ideais da Revolução Francesa com uma ampla liberdade para o trabalho. A segunda fase foi a Primeira República. Após a proclamação da República, surge a Constituição Federal de 1891, que garantiu o livre exercício de qualquer profissão. Depois tivemos, então, o governo provisório da Revolução de 1930. Nessa fase, Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho e surgiram diversas normas, como a jornada de trabalho no comércio e na indústria, a proteção do trabalho da mulher e do menor e o seguro obrigatório de acidentes de trabalho. Na quarta fase, tivemos a Carta Constitucional de 1937 e a CLT. Essa fase teve uma grande produção de normas legais. Dentre elas, destacam-se as que disciplinaram a justiça do trabalho, os salários mínimos, a duração do trabalho e os acidentes do trabalho. E em 1º de maio de 1943 surgiu então a CLT. A quinta fase é a Constituição de 1946. Em setembro desse ano, foi promulgada uma nova Constituição que previa repouso semanal remunerado, estabilidade e direito de greve. Além disso, nesse período, surgiram outras normas legais disciplinando o adicional de periculosidade, o 13º salário e o salário família. Já na Constituição de 1967, foi inserido o direito de greve, além da regulamentação do trabalho dos empregados domésticos, do trabalhador rural e do trabalhador temporário. A última fase que a gente tem, então, é a Constituição de 1988, a atual Constituição. Ela dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais e assegura diversos direitos aos trabalhadores, direitos esses que veremos mais à frente. É muita coisa, não é mesmo? Mas tudo isso é para sabermos que, apesar da necessidade de mais avanços, podemos perceber o quanto a nossa sociedade evoluiu e como foi demorada essa evolução. Agora vamos estudar o que temos na atualidade sobre o direito do trabalho e sobre a área de segurança do trabalho. Eles estão sujeitos a uma série de normas legais e regulamentares que vão desde instrumentos internacionais até atos regulamentadores de áreas específicas. Essas normas influenciam o nosso trabalho diariamente. Por isso, vamos ver as convenções da Organização Internacional do Trabalho, a Constituição Federal e sua relação de hierarquia com as demais normas legais. Com o fim, então, da Primeira Guerra Mundial, apareceu a preocupação com o direito de todos ao emprego digno. Nessa época, surgiu a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com o objetivo de promover a justiça social. A OIT é a agência das Nações Unidas que tem por missão promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Você pode obter mais informações sobre a OIT no site da OIT Brasil. Mas o que essa organização internacional tem a ver com a nossa realidade aqui no Brasil? No Brasil, a OIT tem mantido representação desde a década de 1950, com programas e atividades de melhoria das condições de trabalho e da ampliação da proteção social. Essa organização normatiza suas decisões por recomendações e convenções. Uma vez aprovadas, essas convenções devem ser reconhecidas como uma norma aplicável aqui no Brasil. Porque de nada adiantaria seguirmos uma norma da Organização Internacional do Trabalho se ela não for aplicável aqui na nossa realidade. Então, depois de ser confirmada aqui no Brasil, essa norma torna-se um decreto, passando a ter vigência, e aí sim temos uma responsabilidade internacional junto à OIT. Vamos ver agora como é a nossa Constituição Federal e conhecer a hierarquia das normas legais. Constituição é o conjunto de normas e princípios que organiza os elementos que constituem o Estado, que são o povo, o território, o ordenamento jurídico e o governo.
É na Constituição que encontramos elementos estruturadores do Estado, a distribuição das competências e os direitos fundamentais dos cidadãos. Por ser a lei fundamental e suprema do Brasil, serve de parâmetro de validade para todas as outras espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Vamos ver então aqui nessa pirâmide jurídica. Ordenamento jurídico é como se chama a disposição hierárquica das normas jurídicas, dentro de um sistema normativo. Por esse sistema, pode-se compreender que cada dispositivo possui uma norma da qual deriva e a qual está subordinada. Então, aqui deriva daqui, aqui está subordinada aqui. No topo dessa pirâmide, então, dá para observar que temos a Constituição Federal. É ela que contém normas que dão estrutura ao Estado e que fixam os direitos e as responsabilidades fundamentais dos indivíduos. No segundo patamar estão as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Logo abaixo, temos os decretos regulamentadores do Poder Executivo. E na base, as portarias, instruções normativas e resoluções. E só lembrando, a Constituição exerce papel preponderante e, por isso, todas as demais leis devem ser compatíveis com ela. Agora vamos conhecer a Consolidação das Leis do Trabalho, ou, como é mais conhecido, a CLT. Ela é uma norma legislativa brasileira referente ao direito do trabalho e ao direito processual do trabalho. Surgiu em 1943, unificando toda a legislação trabalhista existente no Brasil até o momento, com o objetivo de regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho. Seus principais assuntos são registro do trabalhador, jornada de trabalho, período de descanso, férias, medicina do trabalho, categorias especiais de trabalhadores, contratos individuais de trabalho, organização sindical, convenções coletivas, fiscalização, proteção do trabalho da mulher, justiça do trabalho e processo trabalhista. Outras normas que regulamentam as relações de trabalho são as convenções e acordos coletivos do trabalho. Ambos, tanto as convenções quanto os acordos, são direitos fundamentais dos trabalhadores, reconhecidos pela Constituição. A convenção coletiva é acordo de caráter normativo entre os sindicatos de empregadores, que define as condições de trabalho que vão atuar sobre todos os trabalhadores dessas empresas. A sua aplicação se dá, então, a toda a categoria, independente do trabalhador ser sócio ou não do sindicato. Já o acordo coletivo é um pacto entre uma ou mais empresas com um sindicato de uma categoria profissional, onde são estabelecidas algumas condições de trabalho, aplicáveis, então, essas condições a essas empresas que realizaram o pacto. Mas qual a diferença, então, entre o acordo coletivo e a convenção coletiva? Podemos dizer que a diferença é o alcance de suas cláusulas, ou seja, a convenção coletiva se realiza através de negociação intersindical e, consequentemente, suas cláusulas se estendem para toda a classe. Já o acordo coletivo acontece por meio de negociação entre o sindicato da categoria profissional e uma ou mais empresas. Sendo assim, a extensão das suas cláusulas serão extensas apenas aos empregados das empresas que concordaram com isso. Agora estudaremos alguns conceitos que devem ser bem compreendidos, uma vez que farão parte do seu dia a dia. Com certeza você terá contato com esses termos durante toda a sua vida profissional. Por isso é preciso que eles estejam na ponta da língua. Então vamos começar. Sendo o meio ambiente do trabalho o local onde o trabalhador passa a maior parte do seu tempo, torna-se obrigatório considerarmos esse meio ambiente ao falarmos de qualidade de vida do trabalhador. Então, o meio ambiente do trabalho nada mais é do que o conjunto de fatores físicos e climáticos que estejam presentes e envolvam o local de trabalho da pessoa. A avaliação desse meio ambiente do trabalho faz-se necessária para avaliar se ele é sadio, se é apropriado, quais são suas consequências para o homem. Para essa avaliação, então, é necessário a interligação de diversas disciplinas não jurídicas, como a medicina, a higiene, a engenharia do trabalho.
Outro conceito que devemos ver é a segurança e medicina do trabalho. Ele é o segmento do direito do trabalho responsável por proteger a saúde do trabalhador no local de trabalho e por trabalhar também na sua recuperação. A segurança do trabalho tem por objetivo principal prevenir as doenças profissionais e os acidentes do trabalho no local laboral. O conceito segurança do trabalho já é mais conhecido por nós, não é mesmo? Mas vamos relembrar. Segurança do trabalho é o conjunto de medidas que abordam as condições do estabelecimento e de suas máquinas, visando a garantia do trabalhador contra a exposição aos riscos inerentes à prática da sua atividade. Ou seja, a segurança do trabalho atua na prevenção dos acidentes do trabalho decorrentes dos fatores de riscos ocupacionais. Já a higiene do trabalho, ou higiene ocupacional, é um conjunto de medidas preventivas relacionadas ao ambiente do trabalho, visando a redução de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Ela é restrita às medidas preventivas e visa também a eliminação dos agentes nocivos ao trabalhador. Por fim, vamos ver o que é a saúde ocupacional. Ela é entendida como os ensinamentos e recomendações que visam a proteção da vida e a recuperação dos trabalhadores vítimas de adversidade, dando-lhes outras possibilidades de voltar a trabalhar na mesma ou em outra atividade. Agora que já vimos todos esses conceitos, podemos estudar algumas normas de proteção à saúde do trabalhador no nosso país. O Brasil, como já vimos, assinou diversas convenções que visam resguardar a saúde de nós trabalhadores. Entre elas, temos o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que prevê condições de trabalho seguras e higiênicas. Além disso, a Constituição busca uma proteção mais efetiva ao trabalhador ao colocar que o Sistema Único de Saúde, o SUS, deve executar as ações de saúde do trabalhador e colaborar na proteção do meio ambiente do trabalho. Mas quais são as obrigações e atribuições do SUS na saúde do trabalhador? Vamos conhecer? O Sistema Único de Saúde, o SUS, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Amparado por um conceito ampliado de saúde, o SUS foi criado em 88 pela Constituição Federal Brasileira para ser o sistema de saúde dos brasileiros. A Constituição Federal, no seu artigo 200, ao tratar da área da saúde, busca uma proteção mais efetiva ao trabalhador. Vamos ver aqui. Artigo 200 da Constituição Federal. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, executar ações de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, vamos entender melhor esse artigo que acabamos de ler? Como saúde do trabalhador, pode-se entender um conjunto de atividades que se destinam, por meio das ações de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, bem como a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores sujeita aos riscos e aos agravos também decorrentes das condições de trabalho. E como falamos, essas atividades ocorrem por meio das ações de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Mas qual é a diferença entre elas? A vigilância sanitária falada aqui é o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. Já a vigilância epidemiológica diz respeito ao estudo da distribuição de uma doença ou de uma outra condição fisiológica em determinada população e dos fatores que influenciam essa distribuição. Além dessas ações de vigilância sanitária e epidemiológica, o SUS trabalha com a lista de doenças relacionadas ao trabalho, que são adotadas como referência dos agravos originados no processo de trabalho. Além do SUS, existem outras normas que fornecem proteção ao trabalhador na área do trabalho. Nós temos a lei, então, número 6.514 de 77, que é considerado um verdadeiro marco na proteção do trabalhador.
Essa lei modificou o capítulo 5 da CLT, da Segurança e Higiene do Trabalho, para da Segurança e Medicina do Trabalho. Parece pouco, mas essa alteração de higiene do trabalho para a medicina do trabalho proporcionou uma visão mais abrangente e evidenciou não só o aspecto saúde, mas também a cura das doenças e a sua prevenção no trabalho. Temos também a portaria número 3.214 de 78, que aprova as normas regulamentadoras. Como já sabemos, essas normas indicam os padrões que devem ser seguidos pelos empregadores e têm como objetivo a adequação do ambiente de trabalho. Atualmente, temos 36 normas regulamentadoras e 3 normas rurais. Mas como já vimos uma por uma na nossa disciplina anterior, vamos rever aqui somente aquelas principais ou as mais comuns. A norma regulamentadora 1, Disposições Gerais, dispõe sobre a obrigatoriedade de observância dessas normas, competência de diversos órgãos vinculados à segurança do trabalho, conceitos básicos e obrigações de empregadores e empregados. Por isso, é de suma importância conhecê-la antes de partir para as demais normas. A norma regulamentadora 2 também é muito importante, pois dispõe sobre a necessidade de inspeção prévia de todos os estabelecimentos novos ou que sofreram algumas modificações. Então, se você estiver trabalhando em um estabelecimento novo ou que tenha sofrido várias modificações, lembre-se da necessidade dessa inspeção pelo órgão regional do Ministério do Trabalho. E lembre-se também que caso esse estabelecimento não atenda às especificações necessárias ou apresente alguma condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença do trabalho, ele pode ser interditado ou embargado, segundo a norma 3. A interdição implica a paralisação total ou parcial do estabelecimento, do setor de serviço, máquina ou até do equipamento. Já o embargo implica a paralisação total ou parcial de uma obra. Agora vamos lembrar de alguns serviços e programas que as empresas devem conter, dependendo, é claro, das suas características. Temos então um serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, a norma regulamentadora 4, que possui a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, é a norma regulamentadora 5, que dispõe sobre a organização dessa comissão e que tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a norma 7, possui o objetivo de promover e preservar a saúde dos seus trabalhadores por meio da realização de exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, bem como as investigações sobre saúde ocupacional feitas pelo médico do trabalho. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, norma regulamentadora 9, também visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação e controle da ocorrência de riscos ambientais existentes. Não podemos esquecer, é claro, que aquelas normas que devem ser seguidas por todo tipo de empresa e todo estabelecimento. Primeiro, vamos nos lembrar da norma regulamentadora 6, que é o equipamento de proteção individual. O EPI, que dispõe sobre os equipamentos de proteção individual, obrigações do trabalhador, da empresa, do fabricante e do órgão fiscalizador quanto a esses equipamentos. Temos também a norma regulamentadora 17, ergonomia, que estabelece os parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo conforto, uma segurança maior e um desempenho eficiente. Já a norma 26 é a sinalização de segurança e ela define a utilização de cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para a prevenção de acidentes. Caso essas normas não sejam respeitadas, tem a norma regulamentadora 28, fiscalização e penalidades, que dispõe sobre a atuação do Ministério do Trabalho visando o cumprimento das disposições legais e ou regulamentadores sobre a segurança e saúde do trabalhador. As outras normas são bem específicas e estão relacionadas ao tipo de atividade e qual a empresa que vai trabalhar. Então, será a sua responsabilidade estudar as normas que dizem respeito à função que você exercerá.
Agora, vamos estudar um pouco sobre a Previdência Social. Vocês sabem o que é isso? Com certeza já ouviram falar muito, mas como é que funciona? Vamos entender um pouquinho aqui? Todos nós sabemos que qualquer trabalhador um dia pode enfrentar dificuldades que impeçam de trabalhar. E se isso acontecer, esse trabalhador, como é que ele ficará? Ficará desamparado, sem uma renda? Então, para não deixá-lo sem renda, é que existe a Previdência Social. Previdência Social, então, é o seguro social para a pessoa que contribui. Ela é utilizada para assegurar o sustento do trabalhador e da sua família em substituição à renda do trabalhador contribuinte quando ele perde a capacidade para o trabalho. Para se beneficiar dessa proteção, é preciso estar inscrito na Previdência Social, ou seja, é preciso cadastrar na Previdência Social por meio da apresentação de documentos pessoais e de outras informações necessárias à caracterização do profissional do trabalhador. Já inscrito na Previdência, então, o trabalhador deverá contribuir mensalmente. Os trabalhadores com carteira assinada já estão automaticamente filiados à Previdência. Os trabalhadores por conta própria precisam se inscrever e contribuir mensalmente para ter acesso aos benefícios previdenciários. Podem se inscrever também os empregados domésticos, trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais, trabalhadores rurais, estagiário, até mesmo quem não tem renda própria, como as donas de casa e os estudantes. O trabalhador que se filia à Previdência Social é chamado de segurado. Então, a saúde desse trabalhador segurado encontra-se resguardada de 3 formas pela Previdência: de forma preventiva, de forma recuperadora e de forma reparadora. A forma preventiva é representada por medidas educativas preventivas de educação laboral, com o objetivo de estimular costumes e atitudes prevencionistas. Na forma recuperadora, destacam-se os benefícios que substituirão o salário ou renda, como a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença e a pensão por morte. Há também nessa forma recuperadora o serviço de reabilitação profissional. Quanto à forma reparadora, aponta-se o benefício do auxílio-acidente de natureza indenizatória, somente pago ao segurado após a consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza. Agora, para complementarmos os nossos estudos, discutiremos sobre a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que foi instituída pela Portaria número 1823 em agosto de 2012. A primeira discussão que devemos ter é sobre como era o cenário quando essa política surgiu. Já vimos que a própria Constituição Federal de 88 já trazia no seu artigo 200. Ao SUS compete, além de outras atribuições nos termos da lei. Inciso 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a de saúde do trabalhador. Inciso 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Temos também a Lei 8080, que no seu artigo 6º define saúde do trabalhador como um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Pois bem, foi a partir daí que surgiu a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa política tem a finalidade de definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas nas 3 esferas de gestão do SUS, a federal, a estadual e municipal, para o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando sempre a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e também a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. Essa política ela se estende a todos os trabalhadores, sejam eles homens, mulheres, independente da sua localização, urbana ou rural, da sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, do seu vínculo empregatício, se é público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário,
cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou até mesmo desempregado são sujeitos dessa política. Porém, ela prioriza pessoas e grupos em situações de maior vulnerabilidade, como aquelas inseridas em atividades informais e precárias de trabalho, ou em atividades de maior risco para a saúde, submetidas a formas nocivas de discriminação, ou também aquelas do trabalho infantil, na perspectiva de superar desigualdades sociais e de saúde e também de buscar uma equidade na atenção. Essa Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora observa os seguintes princípios e diretrizes: a universalidade, a integralidade, a participação da comunidade, dos trabalhadores, do controle social, a descentralização, a hierarquização, a equidade e a precaução. Então vamos ver cada um deles. A universalidade determina que todos, mas todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações de serviço de saúde, ou seja, a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito. A integralidade está relacionada à condição integral e não parcial do ser humano. Todas as suas necessidades devem ser atendidas, levando em consideração o contexto social em que a pessoa vive. A participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social refere-se ao direito e dever que a sociedade tem de participar no dia a dia do sistema. Agora, a descentralização. De acordo com esse princípio, o poder e a responsabilidade sobre o setor são distribuídos entre os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, objetivando uma prestação de serviços com mais eficiência, com mais qualidade e também a fiscalização e o controle por parte da sociedade. Na hierarquização, há a divisão de níveis de atenção de forma a garantir as formas de acesso a todos os serviços. Já a equidade possui o objetivo de diminuir as desigualdades, levando em consideração que, apesar de todas as pessoas possuírem direitos iguais, direito ao serviço, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades diferentes. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. E, por fim, temos a precaução, que significa ter cuidado e estar sempre ciente. Trata das ações antecipatórias para proteger a saúde das pessoas. Os objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora são muitos, então vamos ver alguns deles. Fortalecer a vigilância em saúde do trabalhador e a integração com os demais componentes da vigilância em saúde. Promover a saúde em ambientes de processos de trabalho saudáveis. Garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador. Ampliar o entendimento de que a saúde do trabalhador deve ser concebida como uma ação transversal. Incorporar a categoria trabalho como determinante do processo saúde e doença dos indivíduos e da coletividade. Assegurar que a identificação da situação do trabalho dos usuários seja sim considerada nas ações e serviços de saúde do SUS. E assegurar a qualidade de atenção à saúde do trabalhador usuário no SUS. Para alcançar todos esses objetivos que acabamos de ver, algumas estratégias são utilizadas, que são a integração da vigilância em saúde do trabalhador junto aos demais componentes da vigilância em saúde e com atenção também primária em saúde, a análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores, a estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, o fortalecimento e a ampliação da articulação intersetorial, o estímulo à participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, o desenvolvimento e capacitação dos recursos humanos e o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Como já falado,
As responsabilidades para o efetivo cumprimento de toda essa política são divididas entre as 3 esferas. Entre essas responsabilidades, nós temos garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde do trabalhador. Ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde do trabalhador. Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde do trabalhador e assegurar a oferta regional das ações e dos serviços de saúde. Temos ainda estabelecer e garantir a articulação sistemática entre os diversos setores responsáveis pelas políticas públicas e desenvolver estratégias para identificar situações que resultem em risco ou em produção de agravos à saúde, adotando sempre medidas de controle quando for necessário. As metas e os indicadores para avaliação e monitoramento dessa política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora devem estar contidos nos instrumentos de gestão. E o planejamento estratégico deve contemplar as ações de saúde, considerando os diversos sujeitos envolvidos nesse processo. Deu para perceber que essa política está alinhada com um conjunto de políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, não foi mesmo? Daí, então, a importância de se realizar uma política integral de prevenção e promoção com os nossos trabalhadores. Para ilustrar a importância dessas ações, vamos ver agora um filme que retrata a triste realidade por trás dos acidentes do trabalho. E aí daremos continuidade a essa discussão na próxima aula. Espero que tenham aproveitado ao máximo. Não se esqueçam de dar continuidade aos nossos estudos daí do outro lado. E nos vemos então na próxima aula. Até lá!